Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série do 1000 ao milhão. Então, se puder, se inscreve no canal, deixa um like e fica ligado que hoje vai rolar bastante trade. Agora 8h59, faltando 1 minuto para abrir o mercado. A gente vai analisar o gráfico de 4 horas. Então, eu tracei um canal de alta, ligando os topos e fundos que a gente teve no gráfico de 4 horas, candles de 4 horas. E abriu um gap de baixa, um candle vermelho, aproveitei a oportunidade para fazer um scalp rápido de talvez um possível teste daquele fundo lá antes de esse suporte segurar, né? Eu sabia que ele teria força. Aí ele empurrou, quando ele estava para romper o ponto de abertura, fiz mais uma compra, mais um scalp curto. Tentei pegar mais uma pequena compra ali, não consegui, acabamos saindo aí mais uma vez com um pequeno resultado. Fui tentando posicionar compras nos pontos mínimos dessa subida, sempre observando os dois ativos para não perder. Verifiquei que o dólar ele estava vindo com força para baixo, e geralmente o dólar, quando começa um movimento com força, ele vai com bastante força. Peguei um alvo bom, R$35, estava satisfeito, sabia que ele poderia ir mais, mas estava satisfeito. O índice testou novamente aquele suporte lá embaixo. Agora ele fez um pavio longo para baixo num candle recuperando. Eu achei que valeria dobrar a entrada. E a gente foi recompensado por isso com mais de R$30. Estamos agora com 55 no índice. Acreditei na continuidade de alta, comprei na média. Alvo bom, 75 pontos. Pegou. Dessa vez a gente aumentou a entrada para 2 contratos, então já pegamos um bom resultado ali. Scalp rápido de pullback, digamos num movimento micro aí, uma recuperação, o dólar bem característico também. Andar sempre recuperando de maneira bem teórica. O índice foi embora, a gente poderia ter deixado até bem mais, mas tá bom. Acreditando nessa continuidade desse movimento de alta, em função inclusive dos gráficos de 4 horas, a gente comprou na média, mas esquecemos de observar que era justamente a média de 72 dos 5 minutos, e essa média fez uma força de reação muito grande. Mas quando ele chega, ele toca novamente naquele suporte que tinha inicialmente segurado, e ele traz de novo o preço de volta pra gente. Então estamos com 60 no dólar. Agora acreditei numa continuidade do movimento de força vendedora. Mais um pequeno scalp, R$25. Tá muito bom. Já estamos com 149 no índice e 85 no dólar. Nesse momento eu acreditei numa continuidade do movimento de alta, mas
não observei que o pavio que tinha sido antes era longo, que a força vendedora estava ganhando cada vez mais força. Como a gente fez um preço médio, acabamos trazendo a entrada para um valor que foi possível recuperação, saímos com um bom resultado. Um fundo duplo ali embaixo. Algo que eu não observei, que traria a força compradora, mas existia também ali a média de um movimento de baixa e a gente estava protegido por essa média. A gente fez um preço médio lá em cima para melhorar nossa posição e já saímos o quanto antes para minimizar o risco. Mais uma compra. Acreditando nessa movimentação de alta, mas justamente no momento em que ele regrediu um pouco mais, né? Não tem problema, a gente fez um médio ali embaixo. Ele caiu mais, a gente posicionou mais uma ordem, mais um preço médio para trazer um pouquinho mais para baixo a entrada. Ele mostrou que estava querendo aparentar uma reação, a gente comprou mais um, estamos com 4 contratos. E aí, essa reação vem. Uma entrada que tinha sido lá em cima, na média lá em cima, de 14, já está aqui embaixo, pelos nossos três adições. A gente observa bastante força de compra. E a resposta do lado vendedor é muito grande, mas a gente continua. Mais um contrato lá no fundo, nesse pavio, agora sim acreditando num bom resultado. Uma resistência que a gente havia traçado do H4 fez com que a gente comprasse mais um contrato. E a gente espera um pouquinho, com o alvo posicionado lá em cima. Ele volta, testa novamente o suporte e rompe o topo anterior. Pegando nosso resultado nosso alvo antes de cair. A gente não havia observado que tinha sido colocado um alvo de um contrato a menos, então a gente perdeu um pouquinho ali por não ter fechado todos os contratos. Mais uma pequena compra, aproveitando aqueles pequenos pavios vermelhos, longos, grandes pavios vermelhos.
E agora o gráfico mostra a verdadeira face desse dia, que era um movimento forte de baixa. E a gente ficou preso, comprado. Mas como a gente fez uma média, a gente estava com 6 contratos ali, fizemos uma média com mais 6, ficamos com 12 e saímos com resultado positivo. Mais uma vez mostrando que a maioria das vezes é possível uma recuperação. Por isso que a gente opera sem stop, por enquanto. Por enquanto tem funcionado bem para nós, operar sem stop. Porque aí não tem a chance, não existe a chance dele ser acionado e você executar o seu prejuízo. A única forma de você executar o seu prejuízo é no dedo mesmo. Você que vai definir quanto é um valor arriscado para aquela operação, conforme ela se desenrola. A quantidade de vezes que o stop estava no lugar certo, mas o gráfico pega aquele ponto por apenas um breve momento é muito frequente. Isso acontece com muita frequência. Então não compensa. A gente precisa definir, aprender a definir mentalmente aonde é o stop e se disciplinar. Se chegar naquele ponto e passar, fechar, passando, cruzando aquele ponto, eu vou sair. Enquanto essa realidade não se concretizar, a operação tem vida, tem chance, há esperança. Agora, essa tentativa de recuperar todas as operações, por muitas vezes leva a gente em resultados bem negativos. Mas esses resultados eles são temporários. Se você tiver saldo para segurar a operação, dificilmente o gráfico vai conseguir te mostrar um resultado perdedor. Porque você pode recomprar e reposicionar a sua entrada para um lugar em que é possível esse retorno. Por isso os milionários não perdem dinheiro em day trade, mas quem tem pouco perde. Porque você depende muito da sua banca. Seguimos operando aí, já temos 255 no dólar e 400 no índice, dá aproximadamente 650 reais. E a gente vai dando sequência nessas operações curtas, scalps, momentos em que a gente identifica que vai haver uma força em determinado sentido, por algum motivo. Alguma estrutura que já se repetiu tantas vezes que nos dá esse conhecimento de que vai existir uma força. Pode ser que não feche, a posição não feche naquele ponto, mas sempre tem uma força em determinados pontos. E você pode se aproveitar, se você for rápido e esperto o suficiente, para pegar esses pequenos momentos de alguns segundos, que é o que a gente tem feito aí. Não é a única forma de operar. Tem muitas pessoas que operam em candles maiores. Inclusive, eu gosto mais de operar em candles maiores. Então, o resultado é maior, é proporcional ao tamanho do tempo gráfico. Só que é uma operação que demanda também você ter um capital maior, você ter maior experiência também.
Os scalps são excelentes para levantar um dinheiro rápido. Qualquer momento, em qualquer gráfico, em qualquer situação, você consegue ganhar dinheiro. Nunca vai existir um gráfico que você vai falar, não dá para ganhar. Agora aqui a gente já está com 9 contratos já batendo um valor da operação. Essa é uma operação, como eu tinha falado, uma operação de macro. A gente botou essa operação por causa da candle de 30 minutos. Nesse momento a gente cometeu um erro de não ter percebido que era um dia de baixa mesmo. A gente acreditou que por causa dessa reação que houve ali de alta e esses pavios iria continuar um movimento de alta. E a gente comprou. E o mercado mostrou que não era isso, que aquele dia seria um dia de baixa. E não satisfeito em verificar isso, a gente recomprou na média macro do M15, que não teve força suficiente para segurar e nos gerou um calor muito grande. Vocês podem ver ali, o resultado já está em menos R$1.000. Por isso que é muito importante você ter um saldo. Depois de muito se movimentar, uma chance que eu tive nesse meio aqui e por algum motivo eu não saí, perdi essa chance. Não vacilei nessa segunda vez, quando ele chegou perto da minha entrada, estava em menos 100, eu já saí. Então galera, como vocês podem ver, hoje o resultado depois de um longo momento de sufoco aí, de calor que a gente passou, a gente graças a Deus conseguiu recuperar. Tivemos 1038 de resultado e vamos encerrar o segundo dia dessa forma, com sucesso, graças a Deus. Obrigado por terem acompanhado, fiquem bem, tamo junto, até o próximo vídeo. I can help you out.